Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Primeira João, capítulo 2. Nós vamos ver o versículo 1 e 2. 1 João 2, 1, 2. Palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Amém. Diz o Senhor Deus na sua palavra, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Pode sentar. Nós já temos aprendido bem que é o que a palavra de Deus nos ensina e nos afirma, que com exceção de Jesus Cristo, né, todos são pecadores. Até aqueles que, como nós, têm conhecimento da lei. Mas mesmo assim, fez por outra, nós pecamos. Então, é certo uma coisa. A Bíblia nós conhecemos, Deus tem nos afirmado, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Justo, perfeito, sem pecado, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 23, 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Os cultos, Deus tem nos abençoado com a palavra, e lógico que não dá para a gente fazer a interpretação, explicação de todos os textos, mas Deus vai nos dando uns toques que você vai unindo, e quando você vai tomando o contexto da Bíblia, cada frase você a entende mais completamente. Ela diz bem mais do que uma frase, né? Quando nós lemos aqui, né? Sendo justificados gratuitamente, de graça, não podemos fazer nada, nem ajudar absolutamente nada, porque gratuitamente. Por quê? Por sua graça. Está vendo como é repetido? Gratuitamente por sua graça. Não pagamos nada, não podíamos fazer nada, foi só pela graça. Mediante o que? A redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Essa cidade de Redenção aqui no Ceará, segundo a história, é a primeira que libertou os escravos. Por isso o nome dela é Redenção. Eles eram escravos. Nós éramos escravos do pecado. Aqui diz que mediante a redenção que há somente em Cristo Jesus. Só Ele é o nosso Redentor. Só Ele pode nos libertar. E o texto continua dizendo: a quem Deus, quem? Jesus, né? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Ele ofereceu-se. Ele foi propício a nós através do seu sangue. Mediante o que? A fé. O que é que outra palavra diz? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? Foi de graça. Foi gratuitamente, somente pela graça. Mas não é para todo mundo, é para quem tem fé. E a fé não vem do homem, é dom de Deus. Para manifestar a sua justiça. Que justiça? Somente um justo poderia pagar os pecados, não tinha ninguém. Deus não quebra a justiça. Deus era Deus para dizer: está todo mundo perdoado, eu sou Deus. Mas ele tinha dito na lei dele, na justiça dele,
que só seria perdoado, justificado os pecados com o sangue do justo. E Deus é fiel à sua palavra. Embora tivesse poder para nos arrastar na mão do diabo, sem fazer nada, mas ele tinha dito na justiça dele que teria que ser através de um sangue do justo. Então, para manifestar o quê? A sua justiça. Deus fez assim. Na sua tolerância. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Agora, ele ia cumprir a justiça dele em Cristo Jesus. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Confirmando que todos pecaram. Todos ficaram embaixo da ira de Deus. E a justiça de Deus dizia que para se livrar dessa ira, teria que ser o sangue de um justo. E não tinha quem? Não tinha ninguém. Nenhum sequer. Aqui nós estamos falando, né, de pecadores. E que Jesus, a princípio, né, veio para perdoar o pecado do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Literalmente a gente entende que então todo mundo vai ser perdoado, vai ser salvo por Jesus. Mas a Bíblia, ela faz uma grande diferença entre o pecador renitente, o pecador obstinado, pertinaz, contumaz, cínico, fariseu, hipócrita. Eu coloquei esses adjetivos para a pessoa separar bem que tem dois tipos de pecador e foi por um tipo que Jesus morreu. Esses hipócritas, esses renitentes, esses que eu digo que as sinagogas de Satanás que tem por aí hoje estão cheias. Elas verdadeiramente não conhecem o que é arrependimento, não conhecem o que é o sangue de Cristo libertar do pecado. Então fala de um Cristo que ele diz que morreu na cruz, mas que ele não se libertou do pecado. Então ele está indo contra a justiça de Deus. Ele está dizendo que Deus não precisava sacrificar o filho dele, porque hoje Deus aceita o pecado. Deus é tão bom, o amor de Deus é tão bom. Deus é amor, Deus aceita o pecado, o amor é incondicional. Então eu vou aceitar o pecado. Quando Deus colocou seu único filho na cruz exatamente para eliminar o pecado, para libertar aqueles que ele chamou para ele desse pecado. Então, eu sempre digo, esses hipócritas, né, dos quais as sinagogas de Satanás atuais estão cheias, e o pecador verdadeiramente arrependido e que sofre quando cai na armadilha da tentação, que leva ao pecado, há uma diferença nesses dois. Há uma diferença. E Deus vai falar muito sobre ela aqui hoje. Para o primeiro pecador, esse que é o cínico, né, de mente cauterizada, para esse não há esperança de salvação. Não há. Não tem como. Para ele há somente uma expectação horrível de juízo e fogo vingador. É o que a Bíblia diz. Você está vendo? A Bíblia diz que nós vamos falar o que é que Deus quer dizer, que foi pelo pecado do mundo inteiro. Nós vamos falar. Vamos deixar bem claro, fundamentado em toda... Não é um versículo solto, não. Não é um texto fora do contexto, não. Nós vamos, com a graça de Deus, mostrar bem claro o que é que Deus quis dizer quando ele disse que ele é advogado junto ao Pai. Se quem pecar, ele é advogado junto ao Pai, e que ele veio para perdoar o pecado do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Aí Deus, em outras palavras, começa a separar esse pecador, como eu disse, o renitente, o quanto mais, mente cauterizada, povo religioso, dentro da igreja, imundo de pecados, sepulcros caiados, e falando de Jesus Cristo, mas a Bíblia separa bem, em Hebreus 10, 26, 27, diz assim:
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ora, está muito claro aqui, você está vendo? Quando não é contextualizado, se lesse isso aqui para você, você não sabia nem o que estava dizendo. Mas com a graça de Deus, como Deus nos mostra a Bíblia, Deus nos ilumina, você mesmo pode já saber exatamente o que Deus está dizendo aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, como esse povo vive aí, deliberadamente, o pecado está comum, o pecado não tem mais. Depois de quê? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Aqueles que entraram aqui, conheceram a verdade, pleno conhecimento. Ah, porque a Siloé quer ser melhor. Não quer ser melhor do que as outras, não. Não. De jeito nenhum. Eu não digo isso não. Agora eu digo, eu duvido que tenha uma que pregue a palavra de Deus como a Siloé prega. Agora, será melhor do que as outras? Eu não sei. Agora, Bíblia, o que é a verdade, a realidade, aí eu falo. Porque isso é uma realidade. A verdade aqui é pregada. Então, depois de ter recebido, tendo recebido essa verdade, o pleno conhecimento da verdade, está vendo? O pleno conhecimento da verdade, que é o que Deus faz aqui. Ainda viver deliberadamente em pecado. Olha o que diz aqui. Já não resta sacrifício pelos pecados. Não resta. Você conheceu a verdade? O sangue de Cristo derramado na cruz não foi o bastante. O sacrifício de Cristo não bastou para você se libertar do pecado? Ah, meu amigo velho. Então, tchau para você. Já não existe, já não resta sacrifício nenhum que faça você escapar. Porque o sacrifício que poderia fazer era esse. Você conheceu, você recebeu, você entendeu, e você continuou deliberadamente no pecado. Então, está definido, cara. Tu é filho da ira. Cai no mundo, mete a cara no mundo, aproveita o mundo, que tu vai para o inferno, tu vai queimar no fogo do inferno a vida todinha. Aqui, já não resta sacrifício pelo pecado. É muito tremendo, né? Com a Bíblia no contexto eu me maravilho. Aí para não ficar dúvida assim, pelo contrário, sou eu que estou dizendo não, está escrito aqui. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador é o que tem para você. Certa expectação. Sabe o que é expectação? Expectativa. O que você tem que esperar é isso. É isso aqui. Horrível juízo de fogo vingador. A ira de Deus sobre você. Não tem bom não. Não tem aqui papai, amor de mamãe, de irmão, de tio, de avó, de sogra, não tem não. Você conheceu a verdade? Você concorda que ali está a verdade? Concordo. Você conheceu e continua deliberadamente em pecado depois de ter recebido o conhecimento pleno dessa verdade? Continua. Então, meu amigo velho, já não resta sacrifício pelos pecados. Cristo realmente, dedução, Cristo não morreu por você. Já não resta sacrifício pelos pecados. Acabou-se, não tem sacrifício nenhum que lhe tire. O que resta para você é certa expectação, expectativa, espera de horrível de juízo e fogo vingador. É isso aí. Para o segundo pecador, que eu creio que nós estamos enquadrados, que sofre sinceramente a dor de Deus, Deus, na sua misericórdia e graça, aqui através de João, oferece a única possibilidade de restauração, que aponta para Jesus Cristo, nosso advogado, ajudador e propiciador. 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Presta atenção, faça dois públicos, um que é pecador quanto mais. Ele peca porque ele quer e porque ele gosta, ele é do pecado. E nós pecadores, que somos fracos, lutamos, sofrendo para não pecar, mas aqui e acolá a gente peca. Eu já podia parar aqui, porque eu já ia entender que a Bíblia fala que desses aqui é que Jesus é o advogado. Porque Jesus conhece o nosso coração. Ele não torna o culpado inocente, não. Eu vou pagar o preço pelo pecado. Mas o sacrifício dele ainda é para mim. Porque eu não estou pecando deliberadamente. Eu não estou pecando conscientemente. Eu estou lutando. Aí o diabo vem, botou um laço. Ele me enganou. Aí Jesus, é como se Jesus chegasse a essa, ó Pai, pecou, ele vai pagar, Senhor, mas eu quero aqui diante do Senhor juiz dizer que ele é um dos nossos. Agora ele bobeou, o diabo foi e enganou. Pai, ele não é de lá não. Eu quero aqui interceder por ele. Eu quero pedir que o Senhor o perdoe e ele receba a devida punição pelo pecado que cometeu, mas não a perda da salvação. Porque eu conheço, ele é daqueles que o Senhor me deu, pronto, ele é o advogado daqueles que o diabo enganou, não daqueles que estão alegres do lado do diabo. São esses dois grupos aqui. Por isso que ele diz aqui, filhinhos meus, olha, filhinhos meus, ele já está dizendo, são filhos deles, ó, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, é muito importante lembrarmos que esse texto de esperança e perdão é para o pecador sinceramente arrependido. Por isso Deus, através de João, usa o termo carinhoso e íntimo, filhinhos meus. Em outras traduções eu procurei, ele usa também meus queridos filhos, em outras traduções. Os que permanecem contumazmente no pecado jamais serão chamados de filhos queridos de Deus, filhinhos meus. Deus, na verdade, usa João aqui como um exemplo de pastor. Você viu no começo o que nós falamos? Meu filho, eu te amo, eu te ensino, eu vou fazer tudo, lutar por você. Eu estou lhe avisando, fazendo isso por você não pecar. Agora, se você pecar, você vai ser devidamente disciplinado. Mas você é filho de Deus. Onde é que confirma isso? Deus diz que aquele que não participa da disciplina de Deus não é filho, é bastardo. Então, se você participa da disciplina de Deus, você é filho. Como é que Deus vai disciplinar o cara que já está morto? O cara que já está no inferno? Como é que Deus vai disciplinar um cara que não tem esperança para ele? Deus não, deixa ele aí, rapaz. O advogado é para aqueles que têm defesa. Aqueles que já estão condenados, como é que Jesus vai defender? É muito lógico, né? Então, ele diz, aqui João usa na verdade, é um exemplo de pastor, que é capaz de se identificar com pais, filhos, jovens que eventualmente falham por serem humanos e procuram conserto. Por isso Deus manda dirigir-se a ele com expressões carinhosas como filhinhos meus queridos filhos. Esse termo filhinhos, ele foi usado por Jesus Cristo quando Jesus se dirigia àqueles que eram realmente seus discípulos. É um termo muito carinhoso, é muito exclusivo. Aliás, ele é usado muitas vezes aqui nesse texto de 1 João, muitas vezes. Depois, se eu não me engano, ele é usado uma vez só, mais na Bíblia. Só uma vez. Mas ele foi aplicado nessa carta de 1 João, porque o objetivo era esse. Era falar para os filhos de Deus,
Aqueles que pecavam, mas que sofriam por ter pecado e que buscavam um advogado, porque eles não podem se defender. Nós não podemos nos defender. Só quem pode nos defender é Jesus. João 13:33 diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Filhinhos, filhinhos, ele usa constantemente nesse texto. E aqui, como eu disse, uma vez só, ele usou outra vez na Bíblia. Porque esse termo, ele era para esse assunto. Eu estou falando com meus filhos que pecam. Os que são meus filhos que pecam por um laço do diabo. Mas que dói, mas que sofre. Olha, o pecador que é de Deus, ele não precisa. Sabe por que ele não acha ruim a disciplina? Porque a disciplina para ele é insignificante. A gente leva para aliviar. Mas não tem disciplina maior que eu tenha na minha vida do que a dor que eu sinto quando eu desagrado a Deus. Não tem. Eu prefiro qualquer coisa doer, mas a dor que me dá quando eu desagrado a meu Deus me acaba. Parece que eu vou morrer. É esses que Deus advoga por ele, porque ele está desesperado. Eu digo assim: eu não tenho mais, eu não sei mais, eu não tenho mais jeito, eu não tenho. Aí Jesus vê o meu sufoco, vê que eu fui laçado, vê que realmente eu estou sendo sincero na dor que eu estou recebendo. Aí eu digo assim: pode bater, pode. Há pouco tempo, quando minha filha foi disciplinada daquela forma, ela disse que não doeu tanto. O que doeu foi ter magoado a Deus e a mim. Eu sabia exatamente o que ela estava dizendo. Eu disse: agora eu sei que ela foi só laçada. Agora confirmou. Disse: mãe, chibatada não foi nada. Mas doeu mesmo foi eu ter feito isso com Deus e meu pai. Aí eu digo: agora eu sei. Agora eu sei que ela está arrependida e eu sei que foi um laço do diabo. Porque é bíblico. É exatamente o que eu sinto. A dor de magoar a Deus é grande demais. É por isso que eu me preocupo. Porque o meu relacionamento com Deus é muito valioso. Quando eu magoo a Deus, eu perco a terra nos pés, eu me acabo. Então o cara não vem me dizer que ele tem Deus, conheceu a verdade, peca deliberadamente e fica de cara lisa para todo mundo. Não, rapaz. Isso é coisa do diabo. O pecado tem que ser abominado, tem que ser separado. Tu está em pecado, quer com pecado, vá para o inferno, desgraçado, amaldiçoado. Nós temos que lutar para quem está dizendo assim: eu estou em pecado, me ajude, me mate, tire meu couro, faça qualquer coisa comigo. Passou a irmã ali, domingo passado: pastor, eu preciso apanhar, me dê, pastor, essas 39 chibatadas, pastor. Eu preciso, levante alguém para bater. Domingo retrasado, bem ali. Provavelmente seja filha, porque está sentindo a dor, está no desespero. Eu quero, não sou digna, sou imunda, não vejo como, o que é que eu faço, meu Deus, me ajude. Minha irmã, se você estiver sendo sincera como está parecendo, teu advogado está advogando por ti lá com o pai. Não se preocupe não. Se for preciso, com certeza você vai receber a disciplina. Então, Deus usa João aqui como um pastor, ali que ensina, que consola, fortalece e exorta com amor, para que as ovelhas não caiam em pecado. João não está dizendo que os filhos de Deus estão vivendo em pecado, não. Até porque João sabe que aqueles que mantêm comunhão com Deus através da oração, da palavra e da obediência e submissão, estão fortalecidos contra as tentações. O que acontece é que João, como todo bom pastor, está ciente da fragilidade das ovelhas e do poder sedutor de Satanás.
O objetivo aqui é encorajar as ovelhas em sua luta contra o pecado. Mas as ovelhas que sofrem, a que gosta, que não está nem aí, mas vai embora, ô desgraça. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pastor, e você ama? Eu amo. Eu amo. A coisa que eu mais queria era ver. Deus não quer ver a morte do ímpio. Mas Deus vê a morte do ímpio. Ele vai para o inferno. Isso não tem nada a ver com amor, não. Não tem nada, absolutamente nada a ver com amor, não. Eu não posso odiar ninguém. Isso não é de Deus. Eu odeio o pecado. Porque todo bom pastor sabe que os verdadeiros filhos de Deus desejam sinceramente viver uma vida de santidade e honra ao Pai. Mas por vezes caem em pecado. As Escrituras nos ensinam que o pecado separa e aliena o pecador de Deus. E é inevitável que o pecador arrependido e com a dor de Deus procure o pastor com a súplica: pastor, me discipline. Pastor, o que é que eu faço? Eu não aguento, pastor. Eu estou sofrendo. Pastor, é diferente do cínico, rapaz. Ele não está nem aí. O bicho, ele peca deliberado. Ele não tem dúvida, não. A luta dele não é para ficar, não. A luta dele é para ir para o mundo. 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quando João fala filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, só para que a gente entenda, ele está fazendo aqui referência a assuntos que ele enfatizou no capítulo anterior. Ele falou muitas coisas e agora está dizendo para que ele falou. E continuando, ele responde à súplica desesperada do pecador, sinceramente arrependido, dizendo: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Quando o filho ou a filha pecam, a comunhão entre eles e Deus, Pai, é quebrada. É quebrada por causa do pecado. Mas eles continuam sendo filhos de Deus. Essa é a diferença. Os filhos da ira, aqueles que não querem conserto, que não sentem a dor do pecado, eles não são filhos de Deus. Pastor, e quem todo mundo fez na filha de Deus? Não, criatura de Deus. Todos são criaturas de Deus. Quem é filho de Deus é nascido de Cristo, do Espírito. Quem não nasceu de Cristo não é filho de Deus, é criatura. Criatura quer dizer, foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus, primeiramente, criatura de Deus. Morri em Cristo, nasci em Cristo. Aí agora eu sou filho de Deus, porque somente através de Cristo é que eu sou filho de Deus. Não tem como eu dizer que sou filho de Deus, que eu não posso. Foi por adoção. E Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primogênito da criação espiritual, do nascer de novo. Então é uma nova família, é tudo novo. Então Deus está falando aqui, por isso é que ele insiste: filhinhos, filhinhos, filhos queridos, meus filhos, aqui em 1 João várias vezes. Porque ele quer deixar bem claro que ele está falando para os filhos de Deus, não para as criaturas de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Jesus é o advogado. Temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Você é meu filho através de Cristo, então João está falando para você. Eu estou falando com João para você através de João. Você não tem Cristo, então você não é meu filho. Você veja o que é o contexto. Então, quando o filho ou a filha pecam, a comunhão entre eles e Deus Pai é quebrada. Por quê? Por causa do pecado. Mas eles continuam sendo filhos de Deus. Continuam sendo filhos de Deus. Quando a minha filha peca, eu disciplino, ela quebrou a comunhão comigo, mas ela continuou sendo minha filha. Ela continuou sendo minha filha, mas ela quebrou a comunhão comigo. Aí ela vai passar pela dor, ela vai passar pelo tratamento, e ela vai restaurar
a comunhão comigo. Mas ela não deixou de ser minha filha. Porque ela continua embaixo da minha autoridade, da minha disciplina. E glorificando a Deus. De que maneira, então, o relacionamento, a comunhão entre Deus e Pai e o filho ou a filha são restaurados? Como é que pode se restaurar essa? Mais uma vez chegamos à conclusão que só existe um caminho para a restauração da comunhão e relacionamento com Deus: Jesus Cristo justo. Olha, vocês entenderem? Você pecou aqui, só que você é filho de Deus. Você, aí Deus, não, eu não quero conversar com você. Você quebrou a comunhão comigo. Vá para o advogado. Vá lá, fale com o advogado, explica a ele a sua situação. Aí ele vai me dizer se você realmente é filho e se você foi só enganado. Mas eu não recebo vocês sem o advogado. É a mesma coisa que você for para um juiz lá com uma causa, não recebe. Não, você tem que ter um advogado lhe representando. Aí Deus, não venha conversar comigo não. Vocês entenderam que Deus tudo leva para Jesus? Por quê? Porque Jesus é expiação e propiciação e expiação pelos nossos pecados. É através dele, somente por ele, porque através dele é que nós ficamos filhos, somente através de Jesus. Todos foram criados, só é filho quem passou por Jesus. Então, como Deus está falando para os filhos, quem vai dizer que é filho é Jesus, vai dizer para o Pai, é quem vai advogar. 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequei. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você veja que até aqui, no contexto que Deus nos deu, ele está falando para a família de Deus, a família de Cristo. A família de Cristo que peca porque está na terra. Ele está falando aqui, olha, nós família, nós somos de Deus, filhos de Deus, não pequeis. Está aqui, eu estou dizendo isso para vocês não pecarem. Mas se por acaso vocês pecarem, tem um advogado. Porque vocês não são filhos do diabo. Vocês não estão pecando deliberadamente. Vocês foram enganados. Vocês caíram no laço. Vão pagar o preço por isso. Mas vocês vão ser restaurados. De acordo com o que Deus nos ensina aqui através de João, aquele que fala com o Pai em nossa defesa é Jesus Cristo, o justo. Estou dizendo de novo, para esse. Agora, imaginem. O acusado foi intimado a comparecer ao tribunal para julgamento. Tal acusado pecador precisa de um advogado, né? Porque a corte exige isso. Tem que ter um advogado para representá-lo. Agora presta atenção, que coisa linda. E Deus, que é o queixoso, né? Na linguagem jurídica aí, o querelante, né? Então Deus é o querelante, é o queixoso. Ora, ele indica o próprio filho para ser o intercessor, o defensor do acusado de cometimento do pecado. Meu irmão, dá para vocês imaginarem, vocês mensurarem a grandeza do amor e da sabedoria de Deus? Primeiro do amor, porque ele, Deus, é o queixoso, como eu disse, na linguagem jurídica, o querelante. Ele é o queixoso. E ele mesmo, Deus, oferece o nosso defensor. Você vê que amor. E a sabedoria, porque ele, Deus, sabe distinguir o pecador, que o pecado domina, do pecador que o pecado apenas habita. Ele, Deus, sabe distinguir o pecador de mente cauterizada do pecador que realmente sofre a dor de Deus por causa do pecado. Deus Pai nos dá o seu Filho como advogado, como nosso defensor. Mas por quê? O amor de Deus é muito grande. Vem a justiça de Deus, a fidelidade de Deus à palavra. Por que que Deus botou somente Jesus Cristo para ser advogado? Que era o filho dele. É porque era filho dele? Não. Não é só porque era filho dele, não. É porque ele era o único justo. Não tinha outro.
Deus Pai nos dá o seu Filho como advogado, como nosso defensor, porque é o único justo. Vejam o versículo não diz assim: Jesus Cristo, um justo. Ele não diz isso. Ele não diz assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Só tem um. Deus não muda a lei dele. Só quem pode me defender, Deus diz, só quem pode expiar os teus pecados, perdoar os teus pecados, é quem não tem pecado. Não tem outro, não pode haver outro. Então só quem pode primeiro te salvar. Aí tu pegou, bobeou, cara, pecou, tá sofrendo, né? A dor é grande. Eu só espero que você, eu só queria, com muita humildade, mas eu digo, Senhor, dê a dor que eu sinto, a metade, dê a metade da dor que eu sinto quando eu peco. Eu não estou falando de pecado escandaloso, não. Basta um pecado de magoar Deus, porque o que falta é isso, é você aprender a sentir a dor do pecado. Eu já tenho medo de disciplina, eu não quero chegar na disciplina nunca. Eu oro a Deus para isso, porque o problema não é chegar na disciplina, é a dor que eu sinto por desagradar a Deus. Isso aqui me arrasa, isso me acaba. Parece que eu não vou prestar nunca mais. Parece que nunca mais eu vou restaurar a comunhão com Deus. Aí Jesus vem, aí me consola, aí me dá o bálsamo, aí me restaura. Aí eu fico mais apavorado ainda para não pecar de novo. Aí o cara fica pecando deliberadamente e vem dizer e questionar aqui. Que conversa é essa, rapaz? Isso não entra na minha cabeça, isso não entra, não tem como. O cara que é filho de Deus, ele peca, dói, ele sofre, ele quer morrer, meu irmão. Eu sufoco grande, porque se eu sou filho de Deus, não sou filho da ira, eu não posso me matar. Porque se eu pudesse, era ligeiro demais. Dá para eu acabar com essa dor aqui. Mas eu não posso. Aí prova que eu sou filho de Deus. Porque eu não penso numa coisa dessa. Então o melhor mesmo, meu irmão, é não pecar. E saber que o filho de Deus que peca, ele tem um advogado. Mas um advogado que sabe se ele é culpado ou não. Ou seja, culpado do pecado ele é, mas ele fez totalmente consciente, ele pecou deliberadamente, ou ele foi enlaçado pelo diabo, bobeou, afastou a oração, né? Deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, saiu de perto do fogo, a brasinha esfriou, e o cão foi lá e pensou que era uma pitomba e botou ele na boca. Porque não está queimando, né? Aí deu o problema. Aí é Jesus que tem que fazer o bicho cuspir você de volta. Porque não tem outro que possa fazer isso, né? Nosso defensor, ou seja, o defensor do pecador verdadeiramente arrependido e que luta contra a tentação, é exclusivamente Jesus Cristo, descrito aqui como o único justo. Porque Deus nos alerta na sua palavra que não há um homem justo sequer. O salmista chega até a pedir, suplicando que Deus não entre em juízo com ele. Mas olha que coisa linda, como a palavra se completa. Aqui nesse salmo, Deus me mostrou, ora, o cara pensou assim, eu sou pecador, eu sou filho de Deus, eu caí em pecado. Se Deus entrar em juízo comigo, como ele entra com o filho do diabo, acabou-se, me acabei. Eu não tenho como aguentar o juízo de Deus. Olha que coisa linda. Lá em Salmo, onde é que Deus confirma a palavra? Aí vai dizer que é porque o homem o quê, rapaz? Se o Espírito de Deus não iluminar, não tem quem faça uma conexão dessa, não. Veja aqui. Ele chega a pedir, suplicando que Deus não entre em juízo com ele. Mas Deus, com seu incomparável amor, entra em juízo com o homem, filho pecador, mas lhe dá o advogado, Jesus Cristo justo. Quer dizer, ele não deixa de entrar em juízo, não. A diferença é que o outro não tem Jesus como advogado. E eu tenho, mas ele entra em juízo com todos, porque todos vão passar pelo juízo. Olha a Bíblia se confirmando.
Salmo 143, 2 diz assim: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. É isso aí. Eu digo: Senhor, não entre não. Senhor, não venha direto para mim do jeito que eu estou não, que eu estou morto. Porque na tua vista não há nenhum justo. Nenhum justo. Agora, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É baseado na palavra que nós podemos afirmar que Jesus Cristo, o justo, não é o advogado de todos os pecadores, porque os próprios pecadores renitentes e filhos da ira negarão, rejeitarão a Jesus Cristo como o único justo que os defenderá. Ora, quando você quebra um princípio de Deus, acabou. E eles negam Jesus. Atos 3, 13 e 14 diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedeste um homicida. Então, os pecadores que não são de Deus, eles negam a Jesus, o justo, o santo. Aí Deus diz que só o justo, Jesus Cristo é o único justo que pode fazer propiciação e expiação pelos teus pecados. Aí você diz que não aceita, morreu, compadre. Não tem mais, só a expectação horrível de um juízo de fogo sobre você. Porque o único que podia te defender, você não faz parte dele. Você veja como é clara a palavra quando Deus faz a conexão. Nenhum pecador poderia ter melhor advogado junto ao Pai, pois ninguém tem acesso ao Pai para interceder, defender o pecador, senão o Filho de Deus, Jesus Cristo, o justo. João 14, 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui mais uma vez, a palavra de Deus afirma que Jesus é o caminho. Ou seja, o único caminho. Ele não é um caminho também. Ele é o caminho que leva a Deus. Quer dizer, não há outro. E se Deus determinou um advogado, se você levar qualquer outro, não vai aceitar. Se você registrar teu advogado lá, der a procuração para ele, for outro lá, não, tem que ser aquele que está lá. Tem que ser aquele que o juiz tem conhecimento e que ele está na causa. E o nosso, Deus indicou, Jesus. Muitos afirmam e até escrevem nos seus carros, né? Aqui vamos para uma outra vertente aqui, para você ver como há engano em tudo que é. Eu já vi muito nos carros por aí, está escrito assim: pede à mãe que o filho atende. Muitos de vocês já devem ter visto. Mas em lugar nenhum da Bíblia, seja católico ou protestante, vemos Deus dizer que a mãe é intercessora dos pecadores. E que, segundo a palavra de Deus, essa afirmação, pede à mãe que o filho atende, ela é no mínimo mentirosa. Porque a única passagem na Bíblia em que a mãe Maria pede ao filho homem Jesus, a única que ela pediu, ele nega o pedido. E não só nega o pedido da mãe, como também a repreende na presença de todos. Como é que o cara diz, pede à mãe que o filho atende, e a mãe pediu uma coisa, o filho negou e ainda repreendeu? João 2, 1, 4. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. No contexto é, dá um jeito aí, arruma um jeito aí, faz um... Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo? Parece até grosseria, né? Jesus falando assim com a mãe dele. Mas exatamente porque naquele momento ela achou-se mãe de Jesus. Ela achou-se mãe de Jesus. Jesus: não, o que eu tenho contigo, rapaz? Você é carne, eu sou Deus.
É nesse sentido. Quer dizer, a única vez que ela pediu, ele negou e ainda repreendeu na frente de todo mundo. Em seguida, a palavra nos mostra que nesse caso, não era o filho que deveria atender a mãe, mas a própria Maria reconheceu que ela e todos os serventes deveriam fazer o que Jesus mandasse. Porque em João 2,5 diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então ela foi pedir uma coisa para Jesus fazer, né? Aí Jesus disse: que tem eu contigo, mulher? Não. Aí virou. Ela disse: obedeça a ele, quem manda é ele. Então o certo é: pede ao filho que o pai atende. Aí está certo. Mas pede à mãe que o filho atende? Biblicamente eu não tenho base para isso. Eu tenho base para dizer: pede ao filho que o pai atende. Aí eu tenho. Mas a mãe não, está aqui. Porque ela mesmo disse, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Muitos enganados não sabem. Mas a própria Maria sabia e aconselhou que todos fizessem o que o filho mandasse. E tem mais, para não dizer que é texto fora do contexto. Em outra ocasião, apresentou-se como serva e não como mãe de Deus. Está em Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Como é que a mãe de Deus ia dizer para um anjo: olha, aqui está a sua serva, faça segundo a tua vontade? Com certeza não. Ela, Maria, teve consciência disso. Disse bem claro: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria é bem-aventurada porque creu, engrandeceu ao Senhor, como filha se alegrou no Pai e o confessou como seu Salvador, confirmando de novo o seu status de serva. Olhe, a Maria, nossa irmã, mulher de Deus, ungida, que eu creio que as minhas filhas e as mulheres dessa igreja, as jovens têm a unção de Maria, que era uma mulher temente, uma mulher submissa, uma mulher virtuosa e sábia, conhecedora da palavra. Quem duvidar disso, leia o Magnificat de Maria, que só quem conhece muita palavra que escreve umas palavras daquela. Inclusive tem a pregação linda, que todos deviam conhecer. Pode pedir o CD, e por acaso você não puder, a igreja tem o maior prazer de lhe abençoar. Você não paga nada, mas escute essa pregação, o Magnificat de Maria. Aí você vai ver que mulher sábia, que mulher ungida, porém não mãe de Deus, mas uma mulher realmente ungida, uma serva que nós queremos que todas as nossas filhas sejam. Então, ela é bem-aventurada porque creu, ela engrandeceu ao Senhor, como filha e não como mãe. Ela se alegrou com o Pai e o confessou como seu Salvador e confirmou o seu status de serva. Está aqui em Lucas 1:45 até o versículo 48a. Olha o que é que diz aqui: bem-aventurada que creu. Por isso que eu disse que Maria foi bem-aventurada, porque ela creu. Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela creu, aí tudo que Deus disse que ia acontecer com ela, acontecerá. Aí o que foi que disse Maria? Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Que eu saiba, uma mãe de Deus, ela não tem alma. Deus é espírito. Mas ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Aí ela disse assim: e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Então ela falou de alma, falou de espírito. Então não pode ser deusa mãe. Não pode. E ela disse bem claro: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Quem é Deus meu Salvador? Quem é Deus? Mas Jesus não? Então Jesus não é filho dela, Jesus é o Salvador dela.
como é o nosso Salvador. Aí foi mais, ela disse aqui no 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Por que que Deus olhou e disse, meu filho justo tem que nascer de carne? Ele olhou e ele contemplou quem? Que foi que eu disse aqui? Uma jovem santa, sábia, humilde, serva, obediente, temente. Aí Deus disse a você. Você. Mas o que é que ela é? Ela disse bem claro aqui. Serva. Porque contemplou na humildade da sua serva. Não foi na humildade, não foi no poder da sua mãe, não. Contemplou no poder da mãe, não. Porque contemplou na humildade da sua serva. Aí ela disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Deus olhou para mim, Deus olhou para a minha humildade. É mais ou menos como eu sinto. Eu adoro, eu engrandeço ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para mim, Ele olhou para a minha humildade, Ele me chamou, Ele me usa. Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Eu sou o teu servo, o teu escravo. Faz em mim segundo a tua vontade. Isso foi o que Maria falou. Essa é a verdade sobre a nossa irmã Maria. Não esse jugo que querem dar a ela. Que com certeza ela abomina. Com certeza. Então nosso único e suficiente intercessor e advogado junto ao Pai, pelo menos segundo as Escrituras Sagradas, é Jesus Cristo. O justo. Só Ele é justo. E em sua natureza humana, é nosso irmão. Hebreus 2, 11 a 13. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Está vendo? E os filhos que Deus me deu. Ora, se Jesus é filho de Deus e nós também, então nós somos irmão de nosso advogado, nosso defensor, o primogênito e defensor de muitos irmãos. Romanos 8, 29, 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A sequência desde a predestinação, da eleição, tudo até aqui. É inegável. É muito claro. Defender os verdadeiros cristãos quando pecam, mesmo estando lutando contra o pecado, faz parte do plano de Deus em Jesus, que está à direita do Pai para interceder por nós. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, advoga por nós, nos defende. Jesus Cristo realiza essa obra porque é a única maneira de os verdadeiros cristãos que se arrependem e confessam os seus pecados receberem perdão. Como a confissão de fé belga afirma, o perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo significa para nós a justiça perante Deus. Lógico. Ele cumpriu a justiça. Através do rei Davi e do apóstolo Paulo, Deus nos garante que o homem que ele, Deus, atribui justiça, independentemente de obras, é um homem bem-aventurado. Você viu? Deus atribuiu justiça a Maria, independente de obra. O homem também que Deus atribui justiça é bem-aventurado. Por isso ela era bem-aventurada. Por quê? Porque Deus olhou para ela, olhou para a humildade da serva, atribuiu justiça a ela. Deus olha para nós, nos atribui justiça. Maria bem-aventurada, nós também somos. Romanos 4, 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras.
Deus olhou. Sabe o que é justiça? Atribuir justiça, sabe o que é? Ó, você é um injusto, pecador, imundo. Eu vou, através de meu filho, eu vou lhe atribuir justiça. Eu vou lhe dar justiça. Jesus vai ser a justiça por você. Aí Jesus vai cumprir a minha justiça. Aí a justiça de Jesus eu vou passar para você. Eu vou lhe dar, eu vou lhe atribuir justiça. Esse homem é bem-aventurado, porque esse homem foi salvo. Não tem esforço. Independentemente de obras, eu sou bem-aventurado porque Deus me atribuiu justiça por intermédio de Jesus. Recebi de graça. Estava perdido, não podia ter jeito. Ele me deu a justiça. Ele me deu a justiça, ele me atribuiu justiça. Salmo 31, 2. É um salmo de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui não é escondido não, viu, irmão? Como faz nas igrejas, não. Esse pecado coberto aqui é um pecado que foi propiciado, foi expiado. Deus acabou, anulou, cobriu o seu pecado. Cumpriu a justiça, atribuiu justiça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Presta atenção, porque é muito linda essa palavra. Numa palavra só, Deus fala poderosamente. Deus me mostrou, Deus me iluminou isso aqui. E a confirmação é assim, o contexto que é perfeito. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Por quê? Fomos atribuídos por quê? Porque fomos perdoados, bem-aventurados por quê? Porque ele olhou para a nossa humildade. Ele me atribuiu justiça. Ele perdoou a minha iniquidade através de Jesus. Com Jesus ele cobriu o meu pecado. Ele anulou. Aí diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Eu acho maravilhoso quando o sábio e poderoso Deus e Pai em apenas uma palavra confirma toda a mensagem central da pregação. Ou seja, se não há maldade consciente, não há dolo. Aqui fica mais fácil para os advogados, né? Porque dolo é qualquer ato consciente com que alguém induz, mantém ou confirma outro em erro. É má fé, é logro, é fraude, é astúcia, é maquinação. Olha o que Deus diz aqui: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esse cara pecou, o pecador que é filho de Deus, o espírito dele não há dolo. Dolo é exatamente isso, é o quanto mais, a fraude, a astúcia, o cara sabe o que está fazendo, ele maquinou aquilo ali, e nós pecamos sem maquinar, nós caímos no laço do diabo. Eu acho linda a palavra de Deus. Me perdoe os doutores em divindade, mas quando eu recebo essas iluminações do céu, eu fico, rapaz, Deus, ô Senhor, como tu é misericordioso. Pega um leigo, não enxerga nem, aí me mostra uma coisa dessa. Olha como está dentro do contexto que Deus me mostrou. O cara peca, mas no espírito dele não há dolo. O cara não pecou consciente, ele não pecou contumazmente, ele não pecou com maldade, com astúcia, com maquinação, não. Ele pecou porque ele caiu numa tentação, ele foi enganado pelo diabo, ele vai pagar o preço, mas ele não é filho do diabo, ele é filho de Deus. Não há dolo no espírito dele. É tremendo demais. Aí eu digo, pai, quem quiser não receba, mas eu recebo. É muito tremendo, porque dolo, juridicamente, é a vontade conscientemente dirigida ao fim de obter um resultado criminoso ou de assumir o risco de o produzir. Isso é juridicamente, dolo. Por isso aqui diz assim, o cara foi homicídio doloso. Por quê? Porque o cara houve planos de maldade, não foi uma coisa por acaso. Eu estou mexendo numa arma aqui e pá, disparou, mateu. Não pode ser doloso, eu não tive a intenção de matar.
Aí Deus diz assim, olha, bem-aventurado é o homem em que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Eu não sou advogado não, rapaz. Como é que Deus me mostra uma palavra dessa e me diz aí, olha meu filho, é isso aqui que eu quero dizer, ó, a diferença do pecador, quanto mais do pecador meu filho, para o pecador filho do diabo, é que no espírito de um há dolo e no outro não há. Uma palavra só, Deus confirmou toda a diferença. É muito tremendo, eu acho maravilhoso. E mesmo quando não há dolo da nossa parte, só somos perdoados, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há exclusivamente em Cristo Jesus. Porque você pode dizer assim, mas se eu pequei assim, eu não... Não. Mesmo assim você precisa. Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, o justo, é o nosso ajudador. Como vimos em sua natureza humana, é nosso irmão. E pode nos proteger, pois ele, Jesus, conhece bem as nossas fraquezas. Está em Hebreus 4, 14, 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, não da nossa insistência no pecado. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele é o único que pode, com poder para nos salvar, e é o nosso perfeito intercessor. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ele salva totalmente os que por ele se chegam a Deus, só através dele, não através da mãe, ninguém não. Vivendo sempre para interceder por eles. Ele está lá, intercedendo pelos filhos que o Pai deu a ele. Por isso Jesus, como você vê a Bíblia dizer, é o Messias de Deus. Ele é o Cristo que cumpriu as exigências da lei e da justiça de Deus por nós. Por isso recebeu o título de justo. E é como o advogado totalmente sem culpa e sem pecado que ele nos representa no tribunal. Deus, através de João, continua afirmando o grande valor de Jesus Cristo para o pecador. Porque ele, Jesus, é o sacrifício expiatório por nossos pecados. Diz no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se você não tem, aqui você já sabe que Jesus Cristo não apagou os pecados do mundo inteiro não, mas aqui está dizendo que ele é pelos pecados do mundo inteiro, mas nós ficamos bem claro, bem fundamentado que ele separou, né, essas duas turmas. E o que ele quer dizer com isso? Nesse versículo 2, no capítulo 2 de João, de 1 João, são desenvolvidas duas ideias que são o sacrifício de Jesus e a abrangência desse sacrifício. É certo que Jesus é o sacrifício. Agora, ele fala também da abrangência. O que abrange, o que pega todo esse sacrifício? Vamos considerar primeiro o sacrifício de Jesus. A palavra nos diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Há outras traduções para esta frase, e eu relacionei as versões mais representativas para entender bem o ensino e a mensagem. As outras versões são, ele é o sacrifício expiatório por nossos pecados, e ele é a expiação pelos nossos pecados. Ele próprio é um sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Tudo diz a mesma coisa. Ele próprio é a reparação pela corrupção dos nossos pecados. Então, o que exatamente esse texto significa? Já deu para a gente entender. Ele é propício a nós. Ele nos atribui justiça. Essas duas expressões, propiciação e expiação, eles são termos teológicos muito antigos. E alguns tradutores atuais tentam encontrar equivalentes modernos para esses termos. Mas, examinando uma passagem paralela,
Nós vemos João usar as palavras semelhantes, mas sempre enfatizando o amor de Deus, como está em 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, 24, 25, já lemos, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Hebreus 2,17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, irmão nosso, homem, mas tinha que ser justo, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Então Deus demonstrou o seu amor para com o mundo pecaminoso, quando entregou seu Filho na cruz para cobrir os pecados e remover a culpa. Jesus veio então e nos trouxe a paz. Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele nos trouxe a paz, por meio de Jesus Cristo, recebemos a paz. Jesus nos trouxe a reconciliação. Aí nós vamos já chegar no pecado do mundo inteiro. 2 Coríntios 5, 20, 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele nos atribuiu justiça. Nele nós fomos feitos justiça de Deus. Foi cumprida, por isso nós ficamos livres. E o nosso pecado diante de Deus, Jesus o removeu, pagando a dívida que jamais poderíamos pagar. Jesus intercede por nós pecadores, exigindo apenas uma confissão de pecado. 1 João 9,10. Se confessarmos os nossos pecados, por isso que tem que confessar. Por isso que nós dizemos aqui, quando nós ensinamos, que você tem que, para ser perdoado, você tem que confessar. Porque tem um se condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Como é que o cara quer ser perdoado sem confessar? O cara chega aqui, não confessa os pecados e acha que pode ficar por aqui, passa o tempo e acabou. Não tem como, não é perdoado. É a Bíblia que diz, se, a partícula condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é injustiça que façam contra a gente, não, é a injustiça nossa, o pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Aí é os outros que chegam santos aqui, não tenho pecado, não cometi pecado, não, está fazendo Deus mentiroso, nem a mim não. Jesus é propiciação, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. O que ele diz aqui no 2, né? E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Agora vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. Aqui João se refere à abrangência do sacrifício de Cristo. Preste bem atenção. Nós já sabemos que isso quer dizer que o sacrifício de Cristo é suficiente para o mundo inteiro, mas é eficaz apenas para os eleitos. Aqui Calvino, iluminado por Deus, ele acrescentou algo que eu gostei e trouxe para cá. Que ele acrescenta que a frase do mundo inteiro não se relaciona, para a gente entender melhor, não se relaciona a cada criatura feita por Deus. Aí olha aqui a justificativa, aqui acabou, aqui derrubou, aqui não tem o que você questionar mais. O que Calvino disse? Ele disse que a frase do mundo inteiro colocada nesse versículo não se relaciona a cada criatura de Deus, a todo mundo que está, todos os homens que estão no mundo, todos. O pecado de Jesus foi para todos do mundo inteiro, que está escrito literal aqui.
Aí Calvino disse que não, rapaz, ele não está dizendo isso, não se relaciona a cada criatura feita por Deus, falando a frase de Calvino completa, porque se assim fosse, os anjos caídos se beneficiariam da redenção de Cristo. E nós sabemos que isso não é verdade. Então os homens pecadores, os que caíram, os que não aceitam Cristo, que não receberam a fé, se beneficiaria. Então aqui ele fechou. Neste versículo, as palavras mundo inteiro está se referindo ao mundo na sua totalidade geográfica. Em todo o mundo, no mundo inteiro que tiver um pecador eleito, o sacrifício de Cristo vai alcançar ele. Então, esse mundo inteiro aqui exatamente, está falando na totalidade geográfica, não em sua individualidade humana. Porque não pode. Os que foram caídos, que foram expulsos por Deus, como é que vai ser alcançado? Porque são anticristos, como é que vai ser alcançado pela redenção de Cristo? Acabou. Quando você faz a ligação do contexto, fica bem claro. Em outro contexto, Deus usando João, faz a distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo. O sacrifício de Cristo, a redenção para os filhos do diabo. E então conclui que Cristo entregou sua vida por nós, filho de Deus. Não foi para todas as criaturas que estão no mundo inteiro, não. Alcança o mundo inteiro, onde tiver um eleito. É nesse sentido. O texto, quando ele é colocado num contexto, aí ele esclarece qual é a intenção. Agora tem que ter fundamento, tem que ter base que as pessoas escutem e digam, isso aí não tem negócio de enrolada não. Está bem claro. 1 João 3, 1, 9 e 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Está vendo? Eu não nasci só da carne não, eu nasci de Deus. Em Cristo Jesus eu nasci de novo. Então eu não nasci só da carne. É por isso que eu não vivo pecando. Eu não vivo pecando. Não estou dizendo que não caio não no pecado não. Que eu posso eventualmente pecar. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Mas pode pecar. Mas não vive na prática. Está vendo a diferença? Pois o que permanece nele é a divina semente do Espírito. Aí dói. O Espírito, constrange. É uma dor insuportável. Quem é filho de Deus quando peca sabe. Ora, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Rapaz, é a mesma coisa de dizer, pai, se tu vive pecando, tu não é nascido de Deus, cara. É a mesma coisa, pelo amor de Deus. Olha aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Pratica aqui justiça, é ser justo, é ser... Não, aqui não é isso. Todo aquele, vamos botar no contexto, todo aquele que não pratica a justiça. Que justiça? A justiça de Cristo na cruz, que lhe libertou do pecado. Aquela justiça me justificou. Se eu não praticar ela, eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. É muito claro. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Por nós, filhos de Deus, não pelos filhos do diabo. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então ficou bem claro que o versículo 2 está falando, todos os pecadores do mundo inteiro não. Todas as criaturas do mundo inteiro não. Não.
todos os pecadores eleitos, pode estar em qualquer lugar do mundo, a redenção de Cristo vai os alcançar. Então, fazendo uma exegese correta desse versículo, podemos afirmar que Jesus Cristo morreu por todos aqueles que, segundo as Escrituras, são filhos de Deus e que se encontram espalhados pelo mundo inteiro. Aqui foi eu facilitando para você entender. O que esse versículo diz? Que Jesus Cristo morreu por todos aqueles que, segundo as Escrituras, são filhos de Deus e que se encontram espalhados pelo mundo inteiro. Ele alcança o mundo inteiro. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não é só nós da Siloé aqui não. Tem Siloé, homens de Deus espalhados, está lá no... Seja qual for o lugar, ele está lá. Não tem limites para a redenção de Deus não. Ou seja, Jesus morreu por todos aqueles que receberam o dom da fé, concedido por Deus somente aos eleitos do mundo inteiro, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vamos tacar contexto, vamos tacar fundamento, que é para não ter dúvida. Apocalipse 7, 19, 17. Aí a gente encerra. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqueles que estiverem lá diante do trono. Como é que a Bíblia diz? Afastai-vos de mim, malditos, e vós, né, benditos do Pai, eleitos de Deus. A Bíblia inteira separa. Como é que o cara quer pegar um versículo e dizer: aí, ó, Jesus morreu pelo mundo inteiro, rapaz, todos são... Aí bota demônio no meio, bota... Tu já pensou? Pensou? Deus botar o filho na cruz para salvar um demônio? Quem Deus expulsou? Quem Deus... Nós não fomos expulsos não, rapaz. Nós não fomos expulsos não. Nós caímos no laço da serpente. Nós pegamos a culpa natural de Adão. E continuamos desenvolvendo a corrupção que nós recebemos dele. Então aquele que recebe o dom da fé, com certeza, é o único que se agarra com esse advogado. Aí sim, esse perdão, essa justiça me é atribuída. Mas aos rebeldes, e a luta que tem, então não tem a menor lógica nós acharmos que há uma conivência de Deus com o pecado. Não podemos aceitar o pecado da igreja. O pecador, quanto mais, o pecador, sabe, teimoso, esse tem que ser expurgado do nosso meio. Nós temos que pedir a Deus, ficou muito claro aqui: filhinhos, vos escrevi essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, tem advogado diante do Pai. Você tem que, Jesus tem que chegar lá e dizer: ele lutou, agora ele deu uma bobeira, Pai, ele deu uma bobeira, tenha misericórdia dele, vamos perdoar, agora vai pagar o preço, já levou uma cintada lá do pai, da mãe,
Dá uma lapada do pastor, pronto. Aí ele não quer mais conversa com o pecado. Mas o cara está insistindo. Rapaz, o cara tem que ir para o mundo. Ele é filho da ira, ele é filho do diabo, rapaz. Quem é filho de Deus não vive pecando, não. A Bíblia diz aqui: quem é filho de Deus não vive pecando, não. Cai eventualmente e se arrepende, e chora, e pede perdão, e suplica. É muito claro. Por todo esse amor e misericórdia concedidos por Deus, que redundou no nosso perdão e salvação exclusivamente pela graça, como o apóstolo Paulo, nós possamos sinceramente proclamar, como está em 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.